Olá a todos! Hoje eu vou tratar de um tema que eu gosto muito. Você sabe o que é numismática? Quem sabe você seja um numismata e nem saiba disso. Bem, numismática é uma ciência que estuda as moedas e medalhas de todos os tempos, analisando seus aspectos históricos, geográficos, artísticos e econômicos. O Brasil é um país que tem muita tradição em numismática, até em razão do número de padrões monetários que teve em sua história. Foram ao todo 9, começando pelos réis, depois cruzeiro, cruzeiro novo, cruzeiro novamente, cruzado, cruzado novo, cruzeiro, cruzeiro real e atualmente real. Para vocês terem uma ideia da variedade, desde 1942, quando foi introduzido o cruzeiro no país, tivemos aí mais de 100 tipos diferentes de moedas. Quem viveu aí na década de 80, que é um período de muita inflação, tivemos aí troca de moeda, corta 3 zeros, sabe muito bem o que é colecionar as moedinhas. E mais recentemente, com as Olimpíadas do Rio de Janeiro, o governo brasileiro emitiu uma série grande de moedas comemorativas, o que aguçou aí a curiosidade de muita gente. Muitos passaram a colecionar essas moedas, principalmente aquelas 16 que eram as de circulação comum no país. Quando as pessoas falam em colecionar, numismática ou algum tipo de colecionismo, a primeira coisa que vem na cabeça de uma pessoa é quanto vale essa coleção, essa moeda é feita de ouro, de prata, enfim. Pensam sempre no lado econômico. Mas para mim, colecionar moedas é muito mais do que isso, é toda a informação, toda a cultura que ela pode trazer. Então, quando você estuda uma simples medalha, uma moeda, você vai analisar quando ela foi feita, onde foi feita, em que momento histórico, se aquele país existe, não existe mais, os aspectos artísticos, o material que foi usado. Ou seja, existe muito conhecimento no estudo de uma simples moeda. Bem, então eu vou trazer algumas curiosidades, algumas coisas que eu acho interessante sobre a numismática. Começando pela sua história, as primeiras moedas que se tem conhecimento foram fabricadas na Ásia Menor no século VII a.C. e desde então elas vêm sendo utilizadas aí por quase todos os povos de todo o mundo. É uma pena que a tendência atualmente, em razão das transações eletrônicas, as moedas tendem a desaparecer. Bem, no Brasil, uma das curiosidades, você sabia que a primeira moeda efetivamente fabricada no Brasil foi feita pelos holandeses? Isso mesmo, durante o período de invasão dos holandeses aqui na região de Pernambuco, meados do século XVII, foram feitas as primeiras moedas, foram fabricadas efetivamente no Brasil, as chamadas obsidionais, que eram moedas de formato quadrado, eram fabricadas em ouro e prata. E hoje em dia essas moedas são muito raras e fazem parte aí da nossa história. E a primeira Casa da Moeda do Brasil foi a Casa da Moeda de Salvador, fundada somente em 1694, um pouco depois aí das primeiras moedas fabricadas pelos holandeses. E qual é a moeda mais valiosa do Brasil? Existe uma moeda que foi fabricada em 1822 para comemorar a coroação de Dom Pedro I, que é considerada hoje em dia a moeda mais valiosa do Brasil. Ela foi confeccionada em ouro, ela tem um valor facial de R$ 6.400 e foram feitas apenas 64 exemplares dessa moeda. Como Dom Pedro não gostou dessa moeda, ele pediu que as retirasse de circulação. Hoje em dia, nós temos conhecimento aí de 16 moedas que estão guardadas aí em museus e coleções particulares. Algumas pessoas estimam que o valor dessa moeda possa chegar a $500 mil. Mas não é só moedas de ouro super raras que têm um valor muito alto. Para vocês terem uma ideia, uma pequena moedinha quase sem valor, 5 centavos, da época do cruzado, de 1990, ela foi feita em 89,90. Se você tiver uma de 1990, hoje aí ela está valendo em torno de uns R$ 400. Opa, para uma moedinha perdida no fundo da gaveta de 5 centavos, ou seja, o valor de uma moeda não é simplesmente o material que foi feito ou seu valor facial, mas sim o número de tiragem influencia muito no seu valor final. Então hoje em dia, às vezes alguma moedinha aí jogada no fundo da gaveta pode valer um bom dinheiro. E passando do cruzado para o real, uma outra curiosidade. Você sabe quantos tipos diferentes de moeda de R$ 1 nós tivemos? Sem considerar aquelas 16 de R$ 1 que eu já mencionei dos Jogos Olímpicos, nós tivemos até hoje 9 tipos diferentes de moedas de R$ 1. Então nós tivemos 3 comuns e 6 que eram comemorativas. Dessas 3 comuns, nós tivemos a de 1994, que foi a primeira quando lançou o Plano Real, que não era bimetálica, que hoje em dia até vale alguma coisinha aí, talvez 10, 15 reais uma moeda daquela. Já quando começou a bimetálica, nós tivemos aí 2 tipos diferentes. Uma no início, que tinha metais diferentes, seu brilho, a sua coloração era diferente das que são feitas hoje. Então, vou colocar a foto para vocês darem uma olhada. Então, essa é a antiga e essa é a atual. E tivemos também várias edições, 6 edições comemorativas que pouca gente conhece.
Então nós tivemos uma primeira, que era dos direitos humanos, essa é relativamente rara. Nós tivemos uma homenageando Juscelino Kubitschek, nós tivemos uma dos 40 anos do Banco Central, nós tivemos uma outra, né, que da entrega da bandeira olímpica, uma outra de 50 anos do Banco Central e recentemente uma comemorando os 25 anos do real, uma belíssima moeda que tem aí um beija-flor como símbolo. Então, não sei se você nunca reparou, mas já tivemos aí ao todo 9 moedas diferentes de real, sem considerar aí as 16 das Olimpíadas. E agora algumas outras curiosidades de moedas aí fora do Brasil. Então, para quem gosta de geografia, os Estados Unidos têm uma série, né, de quarters, as moedas de 25 centavos, que falam dos estados americanos. Eles têm, então, uma moeda para cada estado. São ao todo 50 moedas. Então, quem quiser colecionar, é uma delícia, né, você procurar aí as moedas dos 50 estados americanos. Para quem é um pouco mais chato, como eu, essas moedas foram cunhadas, elas foram fabricadas em 2 diferentes lugares nos Estados Unidos, em Denver e em Filadélfia. E com isso, elas levam uma pequena marca, o que a gente chama de mint mark, né, a marca da Casa da Moeda, ou um Pzinho ou um D. Então, para quem gosta, né, de ser mais detalhista, nós temos 50 estados com P de Filadélfia e 50 estados de D. E a personalidade que talvez mais tenha aparecido nas moedas de todos os países, a Rainha Elizabeth II, né, que está mais tempo no poder. Ela já esteve presente em moedas de mais de 35 países. E atualmente ainda se encontra em países como Austrália, Nova Zelândia, lógico, Inglaterra, Gibraltar, entre outros países. Para vocês terem uma ideia, a Rainha Elizabeth, ela já teve 5 diferentes retratos, ou seja, ela vai envelhecendo e a Casa da Moeda vai atualizando o seu retrato. Então já tivemos aí ao todo 5 retratos oficiais da Rainha Elizabeth nas moedas. E recentemente a Austrália fez um 6º retrato, né, que não está sendo utilizado aí na Inglaterra, mas a Austrália, em homenagem à rainha, fez um 6º retrato, ou seja, né, a rainha é tão longeva que nós tivemos 6 diferentes retratos. Uma outra curiosidade, alguns países atualmente estão também utilizando moedas coloridas de circulação comum, não simplesmente aquelas moedas comemorativas que não circulam, que você tem que comprar numa casa da moeda, alguma loja especializada, mas são moedas de circulação normal. Então o Canadá é um país que tem muitas moedas coloridas, então é muito legal, você na rua pega um troco, aí você vai olhar uma moeda colorida. Sei que a Nova Zelândia também tem, Papua Nova Guiné, ou seja, vários países estão começando agora a fazerem moedas coloridas. E falar um pouco sobre o euro. Muita gente reclama, né, que gostava mais antigamente, quando você ia para a Europa, ia visitar vários países e cada país tinha a sua moeda específica, dava para guardar várias moedinhas. Com a instalação do euro, né, com a unificação da moeda, então algumas pessoas acho que perdeu um pouquinho essa noção de identidade dos países. Mas nem todos sabem que mesmo tendo adotado a moeda única em vários países, cada país, né, tem o seu próprio grafismo na moeda. Então a Alemanha tem uma linha alemã, França, Bélgica e assim por diante. Então tem moedas do euro, e além deles fazerem muitas moedas comemorativas também, os países utilizam geralmente as moedas de 2 euros, para fazer as moedas comemorativas, e tem moedas que são muito interessantes, como por exemplo a moeda de 1 euro da Áustria, né, que homenageia Mozart. Nós temos a coruja, na moeda também de 1 euro da Grécia, na moeda de 2 euros da Grécia nós temos aí o Rapto de Europa, por Zeus. Temos o Vaticano também, tem uma série de moedas cunhadas aí com a figura do Papa, e muitas outras curiosidades aí que a gente pode encontrar no euro. Então não é porque unificou a moeda que perdeu essa questão da numismática dos países aí do velho continente. E há muitas outras curiosidades aí no mundo da numismática. Há pessoas que gostam de colecionar moedas de países que não existem mais, né, moedas da antiga Iugoslávia, moedas da União Soviética, a Grécia eu acho interessante, o país berço da democracia, existem moedas do período que ela foi uma monarquia. Nós temos também pessoas que gostam de colecionar somente moedas com defeito, foram cunhadas errado, ou às vezes duplo cunho, ela foi batida 2 vezes. No Brasil existe uma moeda que é bastante rara, que é uma moeda de 50 centavos de real, que é a do Barão do Rio Branco, prata, que ela foi cunhada como 5 centavos por engano. Então, se você tiver uma moeda dessa, também considere-se sortudo. Enfim, muitas outras curiosidades. Se você quiser conhecer um pouco mais e acessar um site que você tem todas as moedas de todos os países, de todos os tempos do mundo, eu indico um site que eu gosto muito, que se chama numista.com. Ele está em francês e inglês, mas dá para você ter uma ideia bem interessante, para você ter uma ideia do mundo aí da numismática.
Ok? Obrigado pela sua atenção, espero que tenham gostado do vídeo e é hora agora de dar uma olhada aí no fundo da gaveta, vasculhar os cofrinhos para ver aí a sua coleção de numismática. Obrigado, até a próxima.